Fala, gente boa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Raul Cast. Este é teu espaço onde nós falamos de fé, cultura e missão. Dessa vez estou num cenário diferente, porque eu estou em Londrina, estou servindo nessa cidade. Eu estou aqui nos cuidados do pastor Abenício e eu tenho a honra de poder recebê-lo, gravar com ele mais um episódio do Raul Cast. Então, quero cumprimentar o pastor Benício. Pastor Benício, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, Pai do Senhor Jesus, todos os ouvintes, todos os assinantes que acompanham, todo mundo que está ali vendo essa conversa, Deus abençoe. Alegria é nossa em tê-lo aqui em Londrina conosco estes dias. Começamos ontem, quinta-feira, mas até domingo, né? Eu vou cavucar aqui o homem, porque tem muito para nos abençoar aqui em Londrina. Amém. Olha só que bênção. Então, quero convidar você que acompanha, que você curta, compartilha, comenta e mande para todo mundo, mande para a família, mande para os amigos e mande para os colegas de trabalho também. Quero começar com o pastor Benício perguntando, pastor, como é que se deu sua experiência de conversão? Legal. Bem, eu nasci naquilo que chamamos de família cristã. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes, se conheciam lá em Angola, serviam a Jesus na mesma igreja, Assembleia de Deus. Então eu já nasci nesse contexto, mas conversão de fato, porque uma coisa é alguém que nasce numa cultura que eu chamo cultura cristã, uma família que já serve a Jesus, e ele se habitua, né, à realidade da igreja, ir para a igreja, cantar, fazer as coisas de crente, mas não é cristão ainda. Então, a minha conversão se dá por conta da oração da minha mãe, basicamente. Eu era cristão, nominal, filho único dos meus pais, mas era uma dor de cabeça tremenda para os meus pais. Só o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E eu lembro que num dia, numa noite, né, eu aprontei, não lembro mais o quê, e mesmo que lembrasse não falaria, mas aprontei. Levei uma surra dos meus pais, do meu pai em particular, e dia seguinte eu fui à escola. Quando voltei da escola, cheguei em casa e percebi que o quarto dos meus pais estava com a porta entreaberta. E naquele horário não era comum, porque meu pai trabalhava, minha mãe também trabalhava fora, e naquele horário do dia a porta do quarto ficaria fechada. Eu falei, bem, então ladrão em casa, vou já agir aqui de espia, vou ir devagarzinho na ponta do pé, vou olhar para o quarto. Se eu vir que tem alguém dentro do quarto, vou sair no quintal, vou gritar, pega ladrão, a gente pega o gatuno que está em casa. Quando eu espreito no quarto, para minha surpresa, não tinha ladrão. Estava minha mãe, de joelho, perto da Uau, cama, orando. uau. Eu não sei se ela me ouviu chegar, não se esperou, não. Esse gajo chegou, gajo, a gente usa em Angola, Sim. esse camarada, ia falar esse bicho, mas não, né? O cara chegou, agora eu vou começar a orar, né? Mas eu lembro até hoje a oração da minha mãe, eu ouvi essa parte. Ela falou assim: Senhor, me perdoa pelo que vou falar. O Senhor só me deu um filho, um único filho. E esse filho é assim, Senhor. E aquilo foi o evangelho que eu ouvi, Uau. porque naquela hora eu percebi como era um mau filho. Para os irmãos da igreja, para os vizinhos do bairro, eu era uma criança, não apenas até normal, mas de alguma maneira uma criança, vamos dizer, até boa. Eu era um bom Uhum. aluno na escola, tinha excelentes notas na escola, excelentes mesmo. Eu não era aquela criança que ficava na rua brigando e tal. Eu tinha entre 11 e 12 anos nessa fase. Mas eu ouvi minha mãe orar e falar com Deus que ela se sentia culpada ou castigada por Deus por ter um único filho e esse único filho ser assim. Uau. Naquele momento eu entendi o que era pecado. Eu entendi que estava sendo um pecador. Porque eu não ouvi sobre o pecado original, não. Ainda que eu já tinha ouvido alguma coisa enquanto a gente cresce na igreja, né? Mas Uhum. naquele momento eu entendi que eu estava sendo um maldito pecador. Fui para o meu quarto, tirei a mochila das costas, sentei na cama e fiz uma oração. Falei, Senhor Deus, me perdoa, porque eu já entendi que eu tenho sido pecador, que eu estou vivendo em pecado, em negligência à tua vontade, à tua palavra. Eu não quero mais ser motivo de choro, de lamento da minha mãe nem do meu pai. Por favor, entra na minha vida e me transforma. Jesus, me faça uma nova pessoa. Eu quero ser não mais motivo de choro, é motivo de alegria para os meus pais. Naquele dia eu me converti. Uau. Naquele dia eu encontrei Cristo, porque eu entendi que eu estava sendo uma farsa. Eu era gente boa para os de fora, e para quem eu deveria ser bênção, que era para os meus pais,
era uma tribulação. Boa. Então, essa é a minha história de conversão. Olha só, muito bom, né? Muito bom poder perceber que o facto da pessoa crescer no ambiente cristão, no lar cristão, não necessariamente significa que ele seja um crente salvo, né? Precisa ter, de fato, essa consciência de que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus para podermos ser salvos. Mas eu queria perguntar para a pastora Benício, pastor, você se converteu, você começou já a pregar, a ensinar, a liderar, como é que se deu o seu chamado ministerial? Muito bom. Bem, essa pergunta tem respostas em camadas. Vamos lá. Sim, por quê? Porque eu tenho memória que os meus pais, os meus familiares contam que ainda com 4 anos, 5 anos, eu já orava pelas pessoas, principalmente quem estivesse doente, e Deus curava. Uau. Tem um testemunho que eu ouvi, até hoje a minha mãe, os meus primos mais velhos contam, da minha prima Laura. A Laura está em Angola, é diaconisa da Assembleia de Deus, Ministério da Fé Sambizanga. O esposo é pastor, uma bênção. E a minha prima Laura estava doente, ela vivia nessa fase, vivia em nossa casa. Era solteira ainda. Ela foi ao médico e tomou toda a medicação possível, não passava dor de cabeça, uma dor de cabeça terrível, e não passava. Ela pediu, oh, vem aqui, ora por mim, Benício. E eu, criança, fui lá e orei. Segundo a minha mãe, eu pus a mão na cabeça e falei, doença sai em nome de Jesus, fica curada, Deus dá saúde para minha irmã, amém. E naquele momento, a dor foi embora, ela se levantou, tomou banho, igual a sogra de Pedro. Uau, Foi muito forte. restaurada e conseguiu cozinhar e voltou à sua vida normal. Então, de alguma maneira, pode-se dizer que desde cedo já havia esse chamado do Espírito, ainda que eu nem entendesse. Porque 4 anos, 5 anos. Como cresci na igreja, eu aprendi os livros todos da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, pelo menos a citá-los. Eu tinha 7, 8 anos, sabia falar os livros de Gênesis, Apocalipse. Eu imagino que mais ou menos com 10, 11 anos, foi a primeira vez que eu fui pregar na igreja. Culto de criança, Benício vai pregar. Com 10, 11 anos. Sim, ainda não era crente, Sim. detalhe. Quer dizer, não era cristão ainda, Sim, mas sim. ele já era crente já, Sim. da igreja. Eu lembro que me deram para pregar, acho que eu tinha uns 20 minutos, acho que eu fiz uns 7 ou 10 minutos, que pareceu um dia inteiro de pregação, né? Porque é um tempo muito longo, e assim passou. Como falei, com 11 para 12 anos eu tenho um encontro com Jesus de fato, eu entrego minha vida a Jesus. Eu falo que esse é o primeiro despertamento que eu tive. Um segundo despertamento foi mais ou menos aos 14, 15 anos, quando eu passei a entender que a história bíblica não é só uma história para informação, para que eu saiba o que Deus fez, com quem Ele falou, com quem Ele agiu. Mas a história bíblica é, de alguma maneira, também um convite para que eu hoje me aproxime de Deus e tenha experiências pessoais com Ele. A história do livro de Atos, do livro dos Evangelhos, não são apenas relatos históricos passados, mas são convites do Espírito para o nosso presente, para que a gente possa viver essa experiência de Deus hoje com Ele. E nisso eu comecei a orar, me dedicar mais, e aos 14 anos eu fui chamado para ser o secretário do departamento de adolescentes. Eu era um adolescente, chamado para ser também líder de adolescentes. 14 anos. Daí começou a jornada de liderança na igreja. 14, eu imagino que com 16 anos, mais ou menos, eu me tornei o vice-coordenador do departamento. Com acho que 18, 19 anos, eu fui chamado para ser o vice-coordenador do ensino cristão para a juventude da igreja, com o diácono irmão, hoje pastor Carlos da Silva Veiga. E depois eu assumi a coordenação do ensino cristão da igreja por um tempo, e assim foi. Assim foi. Eu sempre falo uma curiosidade, né? Eu passei por quase todos os ministérios da igreja, menos um, Ministério de Jovens. Eu cantei nas crianças, cantei nos adolescentes e não cantei nos jovens. Ainda que eu trabalhei com os jovens, mas não cantei no coral dos jovens, né? Sim. Então, desde os 14 anos que, de alguma maneira, foi, né, trabalhando na liderança. Mas entender, assim, o chamado pastoral, porque eu hoje me entendo, de fato, que é um chamado para o pastoreio, eu tinha desconfiança, mas eu não queria. Porque meu tio, a igreja que eu frequentei durante mais de 20 anos da minha vida,
O pastor é meu tio, o pastor André Bernardo Salvador, irmão da minha mãe. É, assim, eu falo e parece brincadeira, mas é verdade. Na minha família, por parte de mãe principalmente, tem mais pastores, não crente, mais pastor do que crente. Tem um monte de pastores, um monte de cunhados, primos, um monte de pastores. E aí eu convivia com esses pastores e via algumas coisas e falava assim: ah, não quero isso para mim, não quero essa realidade para mim. E eu fugia, não queria o pastorado. Pastorado. Mas quando o anzol de Deus está no teu nariz, não tem por onde correr, né? É aquela frase que escolhido não tem escolha. Pronto, esse mesmo. Escolhido não tem Não escolha. tem escolha. Mas deixa eu te perguntar, naquela altura, quando você começa aí com 15, 16 anos, quais foram ali suas referências, né, de pastor, de pregador, referência da sua caminhada ministerial? Quais foram as suas que deram as primeiras luzes para você como espelho? Boa pergunta, boa pergunta. Eu tenho um tio que já descansa no Senhor, irmão da minha mãe, saudoso pastor Adão Bernardo Congo. Ele faleceu faz pouco tempo. E esse meu tio, ele era bispo da igreja Maná. E o tio Adão, ele foi a primeira pessoa que eu vi Deus usar, por exemplo, no Ministério da Palavra, de um modo que eu entendi assim, falei, uau, entendi esse texto hoje. E ele, todas as manhãs, fazia acho que era PCD o nome, era um momento de consagração. Tinha leitura bíblica, tinha lá um livrinho que o apóstolo Jorge Tadeu tinha feito. Ele lia o livro e começava a oração. Oremos em línguas. E, próprio da igreja Maná, né? Hoje, sim. Josafá, né? Maná cristã em Angola. E esse meu tio, Deus usava ele muito em curas. Assim, então foi a primeira pessoa que eu vi e chamou minha atenção. Mas só chamou a atenção, não houve de fato um despertamento. Mas o primeiro referencial do pastor que eu tenho é meu pastor, meu tio. Era o meu pastor. Pastor André Bernardo Salvador. Agora, de pregador, eu já teve fases. Teve o pastor Henrique Pina, lá do Cazenga, um baita do ensinador, do mestre da palavra. Pastor Justo Miguel, pregava muito, até hoje prega muito. Ele é pastor da igreja Carisma em Angola, lá em Luanda. Carisma mesmo? Carisma em Luanda. Depois, mas enfim, quem de fato eu despertei para a pregação foram dois momentos muito pontuais. Primeiro, meu amigo, pastor Sadraque, Manuel Lunfonquenda, meu irmãozão. Abraço, mano, se estiver assistindo esse vídeo. Se não, também vamos te enviar o link para você assistir mesmo assim. Yeah. Mas, Sadraque, só que antes dele veio o pastor, o saudoso irmão Jó, profeta Antônio Henriques Jó. Fantástico, fantástico. Era simples, profundo, transformador e edificante. A pregação dele era simplesmente... Eu orei e falei assim, Jesus, eu quero pregar como esse homem. Me faz pregar como esse homem. Porque dá para entender o que ele quer falar, mas te desafia não só a entender, a viver isso que ele está pregando. Eu quero pregar como esse homem. E a segunda coisa foi com meu amigo, Francisco Adão Gaspar, o Chinho. Ele falou assim, Abelinho, você sabe o que é pregação cristã? Falei, o que é? Disse, vou te contar uma história para você entender. A história é muito resumida, mas poderosa. Disse, tinha uma mulher, o marido não era crente, e ela vivia convidando o marido para ir para o culto. Vamos na igreja, vamos na igreja. Ele dizia, não vou na igreja, não. Você igreja só fazem barulho, gente barulhenta, não vou lá. Até que um dia tinha um evento na igreja de mulheres, 2 dias. Essa mulher orou, jejuou e falou, amor, vamos na igreja, vamos comigo. Eu vou sozinha, como se fosse uma mulher solteira, mas sou casada. Me ajuda, por favor. Ela disse, tá bom, vamos juntos. E ele fez um trato com ela. Eu vou, mas se eu não gostar, nunca mais me convide para ir, porque eu não vou mais. Ela disse, tá bom, amor, combinado. Foram no sábado, aconteceu o culto, pregação, acabou e tal, e voltaram para o carro. Ela perguntou, e aí, amor, você gostou do culto? Ele falou, vou ser sincero, gostei. Eu tinha uma ideia diferente. As músicas muito boas e tal. E o rapaz que fez o discurso lá, muito bom. Entendi o que ele quis falar, muito coerente, os pontos que ele elencou, assim, fantástico, gostei mesmo. Aquele pregador é um excelente pregador, muito bom pregador, gostei demais. Ela falou, opa, amanhã você vem de novo, amanhã vem de novo. No domingo ele foi de novo no culto. Aconteceu o culto, voltaram para o carro. Agora ele é quem falou.
Amor, que culto maravilhoso. Que bênção de culto, amor. Gostei demais. E mas me responde algo. Aquele é o teu Deus, mulher. Disse, como assim? Disse, aquele é o teu Deus. Disse, não entendi. Aquele que o pregador falou é o teu Deus. Se o teu Deus é aquele aí, eu também quero esse Deus para mim. Ele depois me perguntou, você entendeu a história, Benício? Eu falei, acho que entendi, mas explique você. Ele disse, olha, no primeiro caso, o pregador foi bom, mas foi tão bom que quem apareceu foi ele. Uau. No segundo caso, o pregador foi bom, mas foi tão bom que quem apareceu foi Deus. Uau. E pregações sobre isso. É de tal modo que quando você acabar de pregar, as pessoas, se não lembrarem o teu nome, não lembrarem a tua afeição, não faz mal. Mas que se lembrem do teu Deus. Uau. Se lembrem do teu Jesus que está apresentando. Isso é pregação cristã. Falei, uau, gravei. Então, eu tive muitos mestres na caminhada da pregação, da palavra, mas vou aqui citar 3 nomes. Antônio Henriques, falecido irmão Jó, Sadraque Manolo Unfanquenda, Francisco Adão Gaspar. Esses aí me influenciaram muito. Amém. No pregador que estou me tornando ainda, né? Não é igual o Raul, mas Deus vai ajudar ainda. Vamos chegar lá, quem sabe. Amém. Olha só, que bênção, né? Que eu acho que todos nós temos, de fato, referência na nossa caminhada cristã e ministerial também. Mas eu queria perguntar para a pastora Benício, por que o Brasil? Como é que se deu esse sonho, esse projeto? Como é que você veio parar no Brasil? Por que o Brasil? Vamos lá. Eu tenho um amigo, pastor Helder Samuel João Chicunga, está em Angola. Ele trabalhava para o Ministério do Interior em Angola, que é a polícia, né? O Ministério de Polícia em Angola. Ele me procurou e falou assim, Benício, eu vou deixar de trabalhar na polícia e vou para o Brasil fazer teologia, porque sinto que Deus está me chamando. Só que o que ele não sabia é que eu também estava já há alguns meses lutando com Deus, que ele me dizia assim, eu te chamei e deu o teu tempo de estar aqui, você precisa se preparar para aquilo que eu te chamei. E eu falava, será, não é, não sabia bem o que fazer, mas enfim, depois dessa fala dele, me encorajou a também deixar o meu serviço, a faculdade que eu fazia, a namorada na época, os esposa, os pais, e me dedicar à preparação do ministério. E eu perguntei a ele onde você vai estudar. Ele disse, não, vou no Brasil, tem uma faculdade assim, que o meu tio estudou lá e conhece. Eu fiquei sabendo da faculdade, entrei no site da faculdade, li a visão, a missão da faculdade, me interessou, e aí a história, né? Escrevi, pedi a demissão, o chefe nunca me deu demissão, mas eu insisti, consegui a demissão, vim para o Brasil, para Londrina, para a Faculdade Teológica Sul-Americana, onde eu me formei, né, a minha graduação e a pós-graduação, e eu vim com um entendimento. Eu tenho um chamado da parte de Deus, preciso me preparar para poder cumprir esse chamado. Qual é o chamado de modo específico? Será para ser pastor de igreja, pastor lá em Angola, pastor aqui, em outro lugar, para ser pregador, ensinador? Eu não tinha clareza sobre isso, mas eu tinha uma certeza. Deus me chamou e Ele me quer que eu me prepare agora. E foram 6 anos de preparação. Uau, olha só, eu gostei dessa fala que você disse que você não sabia se Deus queria te usar em Angola ou no Brasil, né, ou uma outra parte do mundo, porque eu acredito muito que o chamado não tem muito a ver com a geografia. Né? O chamado tem muito a ver com aquilo que fizemos, né? Aquilo que fizemos no Brasil, podemos fazer em Angola ou na Europa, em qualquer lugar onde Deus nos comissionar. Perfeito. Agora eu queria lhe perguntar, você veio solteiro? Isso. Quantos anos que o pastor ficou solteiro aqui no Brasil? Eu vim em 2011, solteiro, bem, não é bem solteiro, né? Eu não era casado. Sim. Porque eu comecei a namorar minha esposa no dia 19 de agosto de 2009, Sim. ainda em Angola. E eu saí de Angola para vir para cá como estudante no dia 8 de março de 2011. Então, fiquei 2011, 2012, 2013 fui para Angola, fiz a apresentação, né? Porque o que é apresentação? Depois você explica no outro programa para os ouvintes brasileiros que não sabem, né? Eu fiz a apresentação com a minha família. Em 2014 eu fiz o noivado, que é o alambamento, né, com a família. E janeiro de 2015 nos casamos. Uau. Então fiquei praticamente esses 4 anos solteiros da graduação. Fui para Angola, casei com a dona Laurisvalda. Ficamos 20 e poucos dias em Angola só para tratar documentação, passaporte novo, condição de casado, bilhete de identidade, que é o RG angolano, né, novo. E já viemos de volta porque eu tinha o curso para começar depois, ela a continuação do curso de psicologia, né, com transferência. E basicamente isso. Então eu fiquei aqui um tempinho na condição de namorado solteiro. Mas detalhe, sempre que eu fosse em alguma igreja,
Uau. Eu criei uma estratégia minha. Falei assim, eu preciso honrar minha namorada e a minha família em Angola. E eu achei boa coisa. Minha mulher, oh irmãos, Deus, Deus é maravilhoso. Ele me abonou, como falam em Angola. Eu fiz de comba grande. Deus exagerou. Muito. Deus não tem medida. Recalcada, atrás, e sacudida. Como achei boa coisa, falei, eu tenho que guardar essa boa coisa que eu achei. Então, quando eu fosse numa igreja aqui no Brasil pregar, tivesse muitas irmãs novinhas e tal, eu sempre fazia uma coisa. Eu subia no púlpito assim, meus irmãos, Pai do Senhor, meu nome é Benício, eu sou angolano, tenho uma namorada em Angola, uma menina linda, maravilhosa e tal, amor da minha vida, tá lá em Angola e vamos casar o dia que Deus permitir. E eu falava muito do meu relacionamento com ela, já para prevenir algumas irmãs não chegar perto, Uau. que eu tô tóxico, já estou tomado por um espírito que chama Laurisvaldo. Em segundo lugar, também para lembrar para mim mesmo que eu tenho um compromisso. Uau. Então, assim, esses 4 anos que fiquei, tive amigos e amigas brasileiros, né? Amigas brasileiras, mas amizade mesmo só. Não passou disso. Nenhuma eu cheguei a falar assim, eu tô sentindo, tô achando. Não, não. Já achei lá em Angola, então não tem mais espaço aqui, não. Uau, muito bom, muito bom. Ah, legal. Eu acho que eu usei a mesma estratégia também que quando eu cheguei também, que é noivo, tal, solteiro, essa coisa toda. E todas as igrejas que eu ia, eu também falava da Marinela. Inclusive, antes dela chegar aqui, ela já era famosa aqui já. Igual a Loli Londrina. Menina, te conhecemos, tem que te conhecer. As irmãs do Círculo de Oração diziam, né? Porque eu colaborei muito tempo no Círculo de Oração aqui em Londrina, quando cheguei. Ah, que legal. E deixa eu te falar, como um jovem estudante, imigrante, eu sei que a gente passa muitas dificuldades ali para, principalmente, adaptação, mas quais foram para você, assim, uma das principais dificuldades que você acabou enfrentando e como você lidou com isso, né? Legal. Eu acho que a primeira dificuldade, ou grande dificuldade que tive, não foi nem externa, foi interna. Uau. Foi entender que eu estou num novo contexto, numa nova dinâmica, e que eu preciso aprender não é me adaptar, mas a reorganizar as minhas expectativas com a nova realidade que eu estou. Porque eu não estava mais em Angola. Então, eu não deveria também esperar que os irmãos brasileiros se comportassem como angolanos, porque não são angolanos. Sim. Então, eu entendi isso, mas a dificuldade era adaptar-me a essa nova realidade. Só que eu sempre falo que a maior dificuldade para alguém que está na condição de estrangeiro não é nem a cultural, não é nem a econômica, nem a gastronômica, nem nada. A maior dificuldade é o acolhimento dos nativos. Uau. E aqui em Londrina, graças ao bom Deus, eu encontrei irmãos mesmo. Desde o meu então pastor presidente até o atual, sempre têm sido paizões para mim, os meus irmãos com quem caminhei na Central, onde eu cultuei por 7 anos, pastor Jefferson, pastor Euclides, pastor Ney, presbítero Sidney, pastor Elisiel, pastor Jodson, pastor Glaucio. Era uma irmandade assim maravilhosa, pastor Wellington, que hoje está no campo missionário. Então, este acolhimento que tive destes irmãos, as irmãs do Círculo de Oração, que me acolheram, me abraçavam como filho, fez com que essa minha adaptação fosse bem tranquila, muito suave, graças a Deus. Então, a maior dificuldade era mesmo interna, não era externa. Porque externa, assim, não, racismo existe. Alguém já te falou, te chamou de negão, macacão, alguma coisa assim? Não sei, nunca ouvi. Talvez nunca tiveram coragem, né? Eu sou meio pequenininho, né? Talvez falar assim, não, vai que o cara fica violento. Mas nunca me chamaram na cara. Alguém já pensou? Talvez. Mas eu tenho escolha de olhar para esses eventos traumáticos e ficar neles, ou olhar para as realidades boas. Depois eu tive alguém, e não posso esquecer de falar isso, que me recebeu aqui, que cuidou de mim de um modo assim excepcional. Pastor Paulo Carnon, angolano. Foi meu veterano na faculdade. Ele estava no 4º ano, eu cheguei no 1º ano. O Paulo cuidou de mim, vivemos juntos 1 ano. Ele me encaminhou, Benício, vai aqui, é assim, faz assim. Então, graças a Deus, foi bênção. Fala, gente, olha só, o papo tá muito bom, a conversa tá muito agradável. Que experiência, que palavras extraordinárias, né? Mas eu queria perguntar para o pastor Abenício
O que é para você, pastor, ser um pastor, né, angolano no Brasil? Você falou aquela hora, né, que não se trata de geografia, mas de propósito, de missão. Pois bem, eu entendo que o meu exercício pastoral não pode ser um reflexo da minha pessoa como um fim. Eu sou uma ovelha dentro do rebanho de Jesus que está com um sino no pescoço. E essa ovelha vai na frente, o sino vai tocando, as outras vão seguindo. Ele é o pastor das ovelhas. Dito isso, eu penso o seguinte, que eu não vou desprezar as minhas experiências que vivi enquanto angolano lá em Angola. Ao mesmo tempo, eu também não vou desprezar as realidades brasileiras. Elas são ferramentas para um propósito, que é imprimir Cristo nas pessoas. Eu entendo que essa é a minha tarefa enquanto pastor, é levar os crentes, a igreja local, a um entendimento de quem Jesus é, fazer discípulos de Jesus. Eu tenho pregado, Raul, e tenho dito que a grande necessidade da igreja hoje não é de um novo pastor, um novo evangelista, um novo presbítero, um novo diácono, um novo bispo, um novo apóstolo, um novo profeta ou profetisa. Não. Não estou dizendo de não novas ordenações, não é isso. Estou dizendo que o que nós precisamos como cristandade hoje é que, em primeiro lugar, aqueles que se dizem discípulos de Jesus o sejam de fato e de direito. E para isso é importante que nós, os pastores, possamos de fato apresentar Cristo às pessoas. Então é essa a minha percepção do exercício pastoral. É aquela ovelha com um sino no pescoço que vai tocando o sino, seguindo o comando do pastor, as outras vão seguindo atrás. É apresentar Cristo para as pessoas. Uau, muito bom, né? Mas nós estamos indo já para as considerações finais. Eu queria fazer uma pergunta e depois dessa pergunta a pastora Benício vai fazer considerações finais. Pastora Benício, qual conselho você daria para um jovem chamado, vocacionado, angolano, que está vindo ao Brasil para fazer uma formação teológica? Quais são os conselhos que você daria para ele? Primeiro é estude de verdade. Não faz corpo mole. Como, com perdão da palavra, né? Põe a bunda na cadeira e leia, estude, leia bastante. Porque para tirar a alegoria da cabeça, para tirar a pregação alegórica e tal, você precisa de boa formação teológica. Então, estude. Veio para estudar? Vai estudar. Estude de fato. Segundo lugar, não menospreze a vida devocional que tem em Angola. Principalmente quem é de igreja pentecostal em Angola e vem ao Brasil, ele vai trazer uma boa referência devocional de oração, jejum, consagração, vida de igreja, de ser servo na igreja, de estar na igreja, nos cultos. Não ignore isso. Você apresenta uma igreja local, sirva nessa igreja local, continue orando, continue jejuando, continue indo na madrugada, no monte, o que você fazia em Angola, não deixe de fazer, continue valorizando isso. E terceiro lugar, cuidado, vigia na terra. Não, você não veio para ser pregador itinerante, pelo menos não agora. Você veio para estudar. Então estuda mesmo. Sai para pregar no final de semana, vai ter um monte de convite. Londrina é cidade pequena, então o alcance não é tão grande assim, mas talvez quem está em São Paulo, Rio de Janeiro ou uma outra capital do estado, vai ter um monte de convite. Não se apresse, não ponha a carroça à frente dos bois. Tenha tempo, cada coisa a seu tempo. Tem um tempo de preparação. Eu não sirvo de exemplo para muita coisa, mas eu estou no Brasil há quase 15 anos. Eu fiquei 7 anos na mesma igreja local, 7 anos na central. E lá eu já pregava em Angola, já tinha, vamos dizer, um certo ministério andando em Angola. Sabe quantas vezes eu preguei na minha sede, num domingo, por exemplo? Uma única vez. Substituindo um pregador que não pôde ir, porque furou com o meu pastor presidente. Fui chamado pelo presidente para pregar e preguei num domingo uma única vez. Culto de quinta, sábado, outros cultos eu preguei mais vezes. Mas domingo uma única vez, na minha igreja local, na minha sede. Mas isso não diminuiu em nada a minha estadia lá. Por quê? Porque eu sabia, é o tempo de preparo. Eu vou sentar, vou ouvir outros homens que já passaram pelo caminho que eu passei para aprender, para me preparar. E depois, se Deus quiser que eu amanhã sirva neste lugar ou em outros lugares, eu estarei menos despreparado para poder servir melhor. Então, venha, estude bastante, não despreze sua vida devocional que você tinha em Angola. Em terceiro lugar, tenha paciência, não fique apressado.
Cada coisa a seu tempo. Chegamos ao final de mais um episódio do Raulcast. Nós estamos num espaço diferente e eu não podia perder essa oportunidade de poder ter a honra, o privilégio de gravar com o pastor Abenício, né? Nós estamos em Londrina, como eu já falei no princípio, mas Deus nos deu essa oportunidade. Eu queria que o pastor Abenício deixasse suas considerações finais, indicações das suas redes sociais. Amém. Considerações finais. Primeiro, louvar a Deus por sua vida, sua família, seu ministério. Louvar a Deus pela oportunidade que nos dá de servirmos a Ele, né? Porque sempre é bom lembrar, nenhum de nós é merecedor de nada disso. E se eu posso deixar alguma palavra de recomendação final é ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 58. Então, continue firme. Você que é angolano, você é brasileiro, ou de outra nacionalidade que venha assistir este vídeo, você que já serve a Jesus ou não está servindo a Jesus, Jesus cantamos quando era criança, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. E de fato, quem encontrou Jesus tem tudo. Quem não o encontrou ainda não encontrou de fato a verdade, a vida com abundância. Sirva a Jesus com alegria, com intensidade, com paixão, independente se for em Angola ou aqui no Brasil. E minhas redes sociais, bem, eu até tenho, mas uso muito mal, uso muito pouco. Mas vamos lá. Eu tenho um Instagram que é @dejesussalvador. O meu Facebook é AB de Jesus ou Abenício de Jesus. Eu nem sei como está mais o meu Facebook. Acho que é AB de Jesus. A nossa igreja aqui em Londrina é AD Londrina Ouro Branco. Segue lá a página da igreja, tem muito conteúdo, tem muitos irmãos bênçãos na igreja, cara que pregam muito. A produção do pastor Raul, que ele fez agora ontem, quinta-feira, que vai fazer hoje, no sábado, no domingo, vai estar lá na igreja, nas redes sociais da igreja. AD Londrina Ouro Branco. E no mais, Deus te abençoe. Continue sendo uma bênção aonde quer que você esteja. Amém, gente. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre a terra e o Senhor te dê paz. Deus abençoe. Esse foi mais um episódio do Raulcast em Londrina. Glória, glória.